Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos às nossas lives que estão de volta, agora sempre às quartas e sextas-feiras, às 13 horas da tarde. Tive que fazer aqui alguns ajustes por conta da minha faculdade, né? Eu faço faculdade de psicologia, para quem não sabe, e aí eu precisei adaptar os horários. Deixa eu só ver aqui uma coisinha que eu acho que o meu. Já mudei aqui. Meu microfone tinha mudado de celular. Eu fico com um retorno aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Eu acabei avisando também em cima da hora da nossa live. Acabei avisando hoje só, mas não tem problema. Vocês aos pouquinhos vão se acostumando então com esse novo dia, com esse novo horário. Sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Queria combinar com vocês que já estão aí assistindo, segurar o coraçãozinho. Mandem coraçõezinhos o tempo inteiro sem parar, que não só é uma forma de vocês mostrarem que vocês estão gostando do conteúdo, que vocês gostam da live, como também avisar para o Instagram que o conteúdo é legal, e com isso ele chama mais pessoas, ele avisa mais pessoas, ele põe aquela minha bolinha de live lá no início. Então mandem coraçõezinhos o tempo inteiro sem parar, participem das lives. Para quem está aqui pela primeira vez, eu constantemente faço essas lives, né? Então são as nossas lives semanais, 2 lives semanais, que eu fiquei paradinha esse último mês de maio, porque precisei organizar as coisas por conta da faculdade, mas agora eu tô de volta. E a gente vai manter então nessa frequência de toda quarta e sexta-feira às 13 horas, tá bom? Então coloca já na agenda, coloca alarme para você não perder nenhum dia. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Vivi! Quem foi entrando, manda coraçãozinho aí o tempo inteiro sem parar. Hoje nós vamos falar então sobre os passos que garantem a sua aprovação. Então eu vou falar aqui sobre os principais passos, as principais atitudes que você precisa tomar durante os seus estudos que garantem a sua aprovação. Débora, elas garantem minha aprovação em quanto tempo? Quanto mais você aplicar, mais rápido os efeitos aparecem, né? Eu até falo que os meus cursos aceleram a sua aprovação. Agora, o quanto isso acelera depende de você. Quanto mais você aplica, quanto mais você se dedica, quanto mais você se empenha, mais o resultado aparece. Então, o que você tem que ter em consciência não é apenas fazer uma vez, colocar em prática uma vez o que eu vou ensinar aqui para vocês que vai trazer resultado, de forma alguma. O estudo, a aprovação, ela é construída através dos estudos. É uma construção diária, dia sim e dia sim. Todo dia que você diz sim para os estudos e diz não para preguiça, diz não para procrastinação, diz não para falta de vontade, diz não para os seus medos, para as suas inseguranças, você está construindo a sua aprovação. Só que sempre que você coloca não só essa energia de fazer, essa energia de estudar, de realmente sentar, assistir uma videoaula, fazer questões, mas quando você também coloca energia para fazer isso sempre, para fazer da forma certa, com técnica, com método, aí sim é que a aprovação é acelerada. Porque às vezes me perguntam, o método tal funciona? Todo método de estudo vai funcionar. Esse é o primeiro aprendizado que eu já queria te trazer aqui nessa live. Todo método vai funcionar, tá, gente? Inclusive aquele método de fazer resumos, por exemplo, que eu tanto critico, que é você copiar absolutamente tudo que o professor fala. Tem pessoas que sim são aprovadas estudando dessa forma, fazendo resumos dessa forma. Só que há técnicas que podem alavancar, que podem acelerar, fazer com que você, por exemplo, ao invés de você estudar dessa forma e ser aprovado em 6 meses, você seja aprovado em 2. Ao invés de ser aprovado em 3 anos, você ser aprovado em 2 anos. Entendeu? Então, a gente consegue acelerar o nosso processo de aprendizagem, não só de aprendizagem, como de retenção e de manutenção do conhecimento, porque isso é muito importante. Todo o nosso estudo,
os pilares da aprendizagem, do processo de aprendizagem e de retenção do conteúdo, ele acontece através de 3 pilares básicos, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje nessa live, que é o estudo da teoria, da questão e da revisão. Não tem como a gente falar em aprovação para concurso sem você passar por uma dessas etapas. Não tem como você falar de estudo que traz resultado, que traz aprovação, que traz evolução e até mesmo de um estudo em que você tem consciência o tempo inteiro de como você está, se você não está estudando teoria, questão e revisão. E aí eu vou trazer uma prévia para vocês de como estudar cada uma dessas etapas aqui na live de hoje. Beleza, gente? Então, quem estiver entrando, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para mandar perguntas, fazerem dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Quando acabar a live também, eu vou abrir caixinha de pergunta para que vocês possam, para que a gente possa continuar conversando lá pelos stories, ok? Então, vamos começar falando sobre esse primeiro passo que eu falei então para vocês, que é o estudo da teoria. Não tem como a gente falar sobre estudar para concurso se a gente não faz teoria. E por que eu tô falando isso? Embora a maioria saiba, a maioria faça teoria, tem muita gente que me pergunta, por exemplo, sobre aquele estudo reverso, que é você começar fazendo questões. Tem muita gente que, por exemplo, quando sai o edital, acha que isso é desculpa para você ir direto para as questões, direto para a revisão de conteúdo, comprar aquelas apostilas bem resumidas para você pular etapas. Só que não é assim que funciona. Por quê? Se você está estudando, se você não sabe o conteúdo, você está começando a estudar aquele conteúdo pela primeira vez, ou se você já estudou aquele conteúdo, mas você não sabe o conteúdo, você precisa da teoria. Então, a teoria, isso é muito importante que vocês tenham isso em mente, ela tem como objetivo te ensinar. Fazer você aprender um conteúdo. Você ver aquele conteúdo, seja pela primeira vez, ou seja, uma segunda ou uma terceira vez, mas com o objetivo de esclarecer dúvidas, de tirar dúvidas quanto a definições, quanto a conceitos que você não tenha compreendido. Então, sempre que a gente fala de teoria, a gente está falando de aprender. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que tirar da nossa cabeça aquela ideia de que na hora da teoria é o momento que a gente aprende definitivamente, que a gente memoriza, que é o momento em que a gente retém o conteúdo, que é o momento em que você recebeu aquela informação e que você não erra mais. Não é isso. Você está aprendendo. E como qualquer processo de aprendizagem, você não aprende tudo 100% de primeira. É importante a gente entender isso. E a partir do momento que a gente, inclusive, aceita isso, a nossa cobrança na gente mesmo fica até muito menor. Porque a gente entende que o estudo, a aprendizagem, aprender um conteúdo é um processo. Não acontece apenas durante, por exemplo, as 3 horas que você assiste uma videoaula. Ela vai sendo construída aos pouquinhos. E é assim que você vai ser aprovado, aos pouquinhos. Todos os dias você está construindo a sua aprovação. Então entenda, no momento de teoria é o momento de você aprender o conteúdo. E tá tudo bem, então, se você for por a etapa seguinte, que é fazer questões e errar, porque você está aprendendo. Pensa, por exemplo, numa criança que está começando a andar, está aprendendo a andar. Ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai diversas vezes. Não é assim que acontece? Por quê? Porque ela está aprendendo. Quando alguém está aprendendo a correr, vou usar o exemplo da corrida, que eu tenho corrido bastante. O que acontece? A pessoa corre, a pessoa anda, a pessoa começa a fazer, intercalar, até que aos pouquinhos ela comece a correr melhor. Então, é o tempo inteiro você intercalando o processo. Não é de cara que você entra e já tá tudo certo desde o início. E a partir do momento que você entende e fala assim, tá bom, então tá tudo bem eu assistir uma videoaula e terminar com algumas dúvidas. E precisar aprofundar num outro material, ou precisar rever alguns pontos, ou precisar ir para as questões, errar algumas questões, ou nas questões aprofundar esse conhecimento. Tá tudo bem isso acontecer. Porque isso, inclusive, entender isso, tira a pressão em cima de você mesma de que
cara, não dá certo, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou ser aprovado, é muito difícil estudar, esse conteúdo é muito difícil. Tira essa pressão de você precisar ver o resultado o tempo inteiro para você sentir que você é bom e que você pode ser aprovado. Isso é muito importante. Então, esse é o primeiro passo. É você estudar a teoria, mas principalmente estudar a teoria sob a ótica correta do que é o estudo da teoria. Né, Maria? Tá concordando aí. Mas é isso mesmo. A gente tem que tirar a pressão e olhar para a teoria com o objetivo correto dela. Errado, então, tá aquela pessoa que também só tem o seu estudo baseado na teoria, que não tem outras fontes de estudo, que não tá fazendo questão, que não tá fazendo revisão, que tá deixando pro final, que tá deixando para outro dia, que tá deixando acumular, porque acha que não tem tempo, porque acha que não dá para fazer agora, porque acha que tem pouco conteúdo. Então, um estudo, lembra que eu falei lá no início, se você chegou depois, assiste o início dessa live. Um estudo, ele é baseado em 3 pilares, teoria, questão e revisão. E você necessariamente precisa sim passar por essas 3 etapas ao mesmo tempo, inclusive, né? Conforme você for acabando uma etapa, você vai entrando na outra, para que você possa avançar nos seus estudos. Só deixando claro, acabando uma etapa e entrando na outra, em cada tema de matéria. E não pensando no final da matéria, tá, gente? Senão, vocês vão ficar doidos. Por quê? Existe um estudo que mostra que 30 dias depois que você estudou um conteúdo, você já esqueceu praticamente 90% desse conteúdo. Então pensa, se você estuda hoje um conteúdo, não faz questão sobre ele, não faz revisão, só viu a videoaula, daqui a um mês você já não lembra de quase nada. E aí você põe a culpa na sua memória, quando na verdade o verdadeiro culpado é você. A verdadeira culpada é você que não está estudando da forma certa. E aí a gente vai então para a segunda etapa, que é você saber fazer questões. Só que o saber fazer questões não quer dizer aqui acertar questões pura e simplesmente. Quer dizer saber o que significa fazer questões, qual o objetivo de fazer questões. Fazer questão não é só amaciar o ego e falar assim, nossa, eu tô acertando, eu tô pronta para ser aprovado. Não. Fazer questões é treinar. Fazer questões, vamos comparar a fazer questões com aquele jogador de futebol que fica ali treinando pênalti durante o treino dele. Então, você vê, o cara tá lá, ele treina 50 mil pênaltis, fica lá treinando. Mas não tem vezes que na hora ali da final, da semifinal, do que for, da final, né? Ele vai e erra o pênalti? Acontece. Durante o treino, ele não acerta? Ele não erra? Ele olha e vê, não, essa aqui eu errei porque o ângulo que eu bati aqui foi para um lado e aí levou para o outro, e você analisa. Então esse é o objetivo das questões. Durante os seus estudos, as questões não têm como objetivo de te dizer, olha, você vai ser aprovado, olha, você vai ser reprovado. Não, as questões é o momento de você treinar. É o momento de você olhar o quê? O que tá dando certo, o que tá dando errado. E a partir do momento que você consegue ver o que tá dando errado, você tem a oportunidade de ver o que precisa ser corrigido. Então, olha, eu tô fazendo questões e tô errando muitas questões do tema tal. Então, isso quer dizer que eu preciso reforçar o tema tal. Mas a gente precisa de um olhar complementar sobre essa análise. Não basta você virar e falar assim, eu tô errando muito tema tal, então eu preciso melhorar nesse tema. Tá, mas precisa melhorar por quê? O que tá gerando esses seus erros? É falta de conhecer o conteúdo? Você não tá memorizando? Você precisa, então, mais de repetição? Ou então você tá, por exemplo, com dificuldade de concentração? O que tá acontecendo no seu processo de estudo que tá gerando esse erro? É importantíssimo que você tenha esse olhar na hora de você avaliar o seu erro da questão, para que você entenda que um erro, por si só, não significa que você não sabe o conteúdo. O erro, ele pode ter diversas explicações. E a depender da explicação que você tem, que você consegue observar no seu erro, é que você vai poder ajustar
a forma como você vai corrigir esse erro, que você não vai mais cometer esse erro. Então, se eu tô errando muito porque eu preciso revisar mais, o que eu preciso? Eu preciso continuar fazendo mais questões desse tema. Eu preciso intensificar a revisão desses temas. Agora, se eu tô errando as questões porque eu não sei esse tema, eu preciso o quê? Parar de fazer questões e estudar de novo a teoria desse tema. Não tô pronta ainda para fazer questão. Agora, se eu tô errando a questão por falta de atenção, cair em pegadinha é bobeira, então eu tenho que redobrar a minha atenção na hora de fazer questões. Será que eu não tô no WhatsApp ao mesmo tempo? Será que eu não tô pensando em outras coisas? Será que eu não posso parar e fazer um exercício de respiração antes de começar a estudar? Então, é você começar a traçar formas de você driblar o seu erro, de você entender o que gerou o erro e como corrigir esse erro. Esse é um ponto importantíssimo, porque não basta você saber que você errou a questão porque o prazo era 3 dias e você marcou 5 dias. Isso por si só pode ser que faça você continuar errando. Porque se a sua resposta, o erro, na verdade, da sua resposta não aconteceu apenas porque você não sabia o conteúdo e você aprendeu a partir daquele momento, não é suficiente. Na maior parte das vezes, os erros acontecem, e eu digo isso com base na experiência de mais de 700 alunos que eu já acompanhei nesses mais de 6 anos que eu atuo na área de concurso, de OAB. A maior parte dos erros, eles não são de conteúdos não estudados. A maior parte dos erros são de conteúdos estudados, que ou não foram bem estudados, ou que ainda não foram fixados. E aí a pessoa vira e fala assim, eu não sei, eu preciso estudar de novo a teoria. Não! Você precisa fazer mais questões, você precisa fazer mais revisão. Então, se você não olha para o seu erro, não traz para o seu erro o olhar correto, o que acontece é, você vai dar a resolução incorreta para esse problema. E aí o que acontece? Você vai continuar errando, você vai continuar tendo problema, vai continuar errando aquela questão, não vai adiantar nada. Entendeu? Então essa análise também precisa ser consciente. E por último, nós temos então a revisão, já que é se aproximando do final, que o objetivo dessas lives é ter mais ou menos 20 minutos, 30 minutos, para não tomar muito tempo de vocês, mas ser bem direta, bem objetiva, trazendo bastante conteúdo. Vocês estão gostando? Me contem aí. E aí a gente tem o último passo, a revisão. Revisão é um grande problema na vida de vocês, porque vocês sabem da importância, vocês sabem que precisa fazer, mas a maioria simplesmente não faz revisão. E por que isso? Porque a maioria não sabe o que fazer na hora de revisar, a maioria não sabe a frequência, a maioria acha chato. Eu vou ficar lendo a mesma coisa? Sim. Para que serve a revisão? O objetivo da revisão é avisar para o seu cérebro, ei, cérebro, tá vendo essa informação aqui que você já viu antes? Então, ela é muito importante. Você pode, por favor, manter ela aí guardadinha? Porque eu vou precisar acessá-la outras vezes. Basicamente é isso. É você mostrar para o seu cérebro que aquela informação é importante. Por quê? A gente recebe milhares e milhares e milhares de informações sempre, o tempo inteiro, direto. Só que se a gente não avisa para o nosso cérebro quais são aquelas informações mais relevantes, com o tempo, nada mais normal do que ele ir esquecendo. Ele precisa fazer esse processo de eliminar conteúdos repetidos, eliminar conteúdos que não são relevantes para a gente. E ele... Engasguei. E ele vai eliminar porque a gente recebe muita informação. Ele não consegue reter para sempre todo o conteúdo. E é através da revisão que você vai ter a possibilidade de mostrar para o seu cérebro que essas informações são importantes e que por isso elas precisam estar presentes o tempo inteiro na sua mente. E como é que você faz isso? Revisando, tá? E aí me falam muito, Débora, qual é a frequência? Tem assim algumas datas, alguns lapsos temporais que são essenciais, que precisem ser observados na hora da revisão. Primeiro 24 horas depois de você estudar o conteúdo, você precisa rever esse conteúdo. Seja através de revisão, seja através de questão. Precisa rever.
E você não pode ficar mais do que 30 dias sem rever esse conteúdo, seja através de questão, seja através de revisão. Eu diria que os 2 períodos são os mais importantes, mas você não pode se limitar a isso, porque é muito pouco, tá? Então, a regra básica que eu ensino para vocês é estudar mais aquilo que você, revisar mais aquilo que você sabe menos, revisar mais aquilo que você tem mais dificuldade. Nos meus cursos, para os meus alunos, como eu tenho toda uma metodologia amarradinha, que vai desde teoria, passando por questão, passando por revisão, eu ensino uma técnica mais aperfeiçoada. Mas, digamos assim, o básico dessa técnica é justamente isso. Você revisar mais aquilo que você sabe menos. Então, é um conteúdo que você está tendo muita dificuldade, que você está errando muito por esquecer, então revisa toda semana, revisa no máximo a cada 15 dias, faz sempre que você tiver questões daquela matéria, pega pelo menos 1, 2 questões desse tema. Isso vai te ajudar a manter esse conteúdo presente na sua cabeça, tá? Oi, Maria, que bom que você tava com saudade. Mas que bom que principalmente a gente tá matando a saudade. Eu também tava doida pra voltar com as lives. Mas pra quem tá entrando agora, nossas lives oficialmente agora quartas e sextas, 13 horas, tá, gente? Consegui aqui readaptar a minha agenda. Então, a revisão a gente tem que lembrar que ela é extremamente essencial. E é a revisão que vai fazer você não esquecer o conteúdo. A sua memória não é péssima. Você que não está estimulando a sua memória da forma correta. A partir do momento que você começar a fazer um estudo bem feito, com estratégia de teoria, questão e revisão, você vai ver como seu estudo faz assim, ó. Eu postei esses dias nos stories o depoimento de uma aluna minha do curso Meta Aprovação, que inclusive eu vou fazer uma promoçãozinha para vocês hoje, para quem tá assistindo a live. Já vou falar sobre isso. Um desconto super especial. Isso que só vai valer hoje. Então, ela me mandou mensagem dizendo que ela começou o curso tem mais ou menos 2 meses, e ela já foi para 70% de acerto no curso de delegado, e ela estuda para delegado, nas questões dela. Por quê? Porque ela botou estratégia no estudo, ela parou de estudar de forma aleatória, e ela começou a focar num estudo consciente de teoria, questão e revisão. E principalmente, gente, é o básico, é você parar com aquele olhar infantil do ai, eu não tô com vontade, ai, é muito difícil, ai, é chato. Gente, isso é coisa de criança. Aqui somos todos adultos. Se você escolheu estudar para concurso público, foi uma opção sua, foi uma escolha sua. No mínimo, você já investiu dinheiro no material. Então, se é algo que você realmente quer, se é algo que realmente faz sentido na sua vida, vá atrás disso. Corra atrás. Não deixe na mão de não sei quem a sua vida. Porque a partir do momento em que você simplesmente vira e fala assim, olha, eu quero, ai, mas dá muito trabalho, você tá largando sua vida, o destino da sua vida na mão de qualquer pessoa. Porque ou alguém vai te bancar, ou então alguém vai te dizer o que fazer. Você nunca vai tomar as suas próprias decisões. Então, você escolheu estudar para concurso, é uma escolha sua. Então, banque essa escolha todos os dias. Se dedique, leve com a mesma seriedade que você leva qualquer projeto que você tenha escolhido. Então, leve com a mesma seriedade que você leva o compromisso de ir trabalhar. Porque a gente sabe que não é todo dia que a gente acorda com vontade de trabalhar. Mesmo eu que amo o meu trabalho, tem dias que eu não tô afim de trabalhar. Mas tem que trabalhar. E você deixa de trabalhar porque você não tá afim? Não deixa. E por que estudar você deixa? E quanto mais acertado for o seu estudo, quanto mais consciente, quanto mais presente, quanto mais estratégia, quanto mais métricas você tiver de, por exemplo, como eu ensino no curso Meta Aprovação, 2 simulados, você ter essa frequência de simulados para avaliar seu rendimento, sua evolução, quanto mais você tem essas métricas também de evolução, mais motivado você fica, porque você consegue medir e aferir se está dando certo, se está dando errado, e principalmente se está dando errado, deixa eu ver, eu já sei aonde eu tenho que ajustar para que eu pare de errar.
Beleza, gente? Então, esses são os 3 principais passos que você precisa dar nos seus estudos para você garantir a sua aprovação. E para quem está assistindo a live de hoje, seja no ao vivo ou assistindo a reprise até às 11 horas de hoje, eu estou liberando um desconto mega especial no curso Meta Aprovação, que é o meu curso voltado para técnica de estudo. É um curso em que você vai aprender como estudar de forma certinha, estruturada, que nem eu falei dessa minha aluna, como estudar teoria, questão, revisão, como montar o seu planejamento de estudos. Inclusive tem um bônus em que eu filmo a tela do meu computador enquanto eu monto um planejamento para você aprender a montar o seu. Todos os meus alunos aprendem a montar a partir dessa aula, tá? É um curso muito completo, o link tá na bio e somente até hoje, às 23 horas, 11 horas da noite, o curso vai estar por 12 parcelas de R$ 29,70. Sai R$ 297 à vista ou 12 parcelas de R$ 29,70. Esse curso, ele normalmente custa R$ 697. E somente hoje ele tá por 12 de R$ 29,70 ou 297 à vista. O link já está na bio, você pode entrar, você vai ver depoimento de aluna, você vai ver depoimento de aprovado, você vai ver ali todos os detalhes do curso que tem em cada módulo. Se tiver qualquer dúvida, você me chama. Mas é só hoje até às 11 horas esse presentão que eu tô reservando para vocês. Por quê, gente? As provas vão começar muito em breve a acontecerem. Vocês viram que com a questão da PF, como o STF acabou votando pela aplicação da prova, isso pode fazer com que venha uma tendência, a não ser que o cenário, né, da pandemia mude para pior novamente, pode acontecer uma tendência das provas começarem a acontecer. Já estão acontecendo, né, de forma mais devagar. E aqui eu não tô para falar se eu concordo ou não concordo com isso. Eu acho que ainda não seria o momento, porque eu acho que nós não estamos preparados para isso. Mas, de toda forma, esse não é o ponto. Muito em breve, as provas vão acontecer. Nem que eu esteja falando de final do ano, nem que eu esteja falando de início de 2022. Só que a gente já tá no meio. A gente, semana que vem, já entra no meio, no 6º mês de 2021. E o que você fez até agora? O que você construiu até agora? Você tá desde o ano passado, do início da pandemia, sofrendo porque não estuda direito, ou desde muito tempo atrás? Então essa é uma oportunidade que eu tô abrindo para vocês se inscreverem, para vocês poderem aprender a estudar. Vocês têm acesso por 2 anos ao curso, tá? E vocês podem, pela plataforma, tirar dúvidas comigo. Então tem ali todo o vídeo, embaixo tem um espaçozinho que vocês podem tirar dúvidas sobre a técnica, sobre o vídeo ali comigo, tá bom, gente? Então fica essa live aí, que eu já trouxe muito conteúdo para vocês. Se você já começar a aplicar tudo que eu ensinei aqui, você já vai ver resultados imediatos. E aproveitem o desconto que dá de quase R$400? De R$400 que eu tô dando no curso Meta Aprovação pra vocês até hoje às 11 horas da noite. Tá bom, gente? Um grande beijo e a gente se vê sexta-feira que vem, 1 hora da tarde. Tchau!